todos, boa noite a todos os nossos irmãos, aos nossos companheiros que estão aqui presentes, fisicamente e encarnados aqui na nossa casa espírita, aqui, nesta noite de hoje. Boa noite aos nossos companheiros de estudo aqui, o Cléber, o Joãozinho. Boa noite. Boa noite a todos os nossos irmãos que se encontram em seus lares, nos assistindo virtualmente através da internet. Agradecemos desde já a participação de todos. Vamos nesse momento, primeiramente, a nossa prece, agradecendo a oportunidade de nos encontrarmos todos aqui reunidos, agradecer por mais essa oportunidade, pelas bênçãos a nós concedidas até neste momento, Senhor. Pedimos que a assistência amiga espiritual, a equipe espiritual responsável por essa casa espírita e todos os outros demais espíritos que vêm nos assistir, nos amparar, que eles possam iluminar a nossa consciência, elevando os nossos pensamentos, nos dando o auxílio necessário nos nossos estudos da noite de hoje. Permita, Senhor, que eles levem o conforto necessário, de acordo com o merecimento e necessidade de cada um, a todos os corações fraternos, a todos os nossos irmãos aqui presentes, fisicamente e desencarnados, a todos os lares que estão nos assistindo, que eles recebam a vossa luz, Senhor, o vosso amor. E da nossa permissão, pedimos ao nosso Pai a permissão de estarmos dando início a mais um estudo, aos nossos estudos da live da noite de hoje. E que assim seja. Hoje, continuando os nossos estudos, a nossa live, nós já vamos lembrar que estamos aí estudando sobre Jesus, Kardec e Chico, mais diretamente estudo das revistas espíritas e diretamente agora da revista espírita de 1867. E hoje o nosso estudo vem nos falando aí sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos fala com o tema Messias, o Consolador. Estamos aí sabendo, que vimos no decorrer de todo esse processo vimos a importância que foi o trabalho durante os estudos anteriores que nós tivemos, todo o trabalho, a missão, o compromisso desses espíritos, que de uma certa forma vem auxiliando o nosso Mestre Senhor Jesus Cristo na implantação de seu Evangelho aqui na Terra. Vimos a grande importância dessa revelação para a humanidade terrena, não só para toda a humanidade, mas para todos os espíritos, de uma certa forma, que estão nesse trabalho, nessa evolução aqui em torno do nosso planeta Terra. Então. Exatamente. Você colocou uma questão importante, que é um conceito que a gente tem que trazer, que é o da implantação do Evangelho do Cristo, E aí, durante esse estudo que Kardec vem apresentando na Revista Espírita, que nós começamos lá atrás, como implantar, como iniciar a questão da doutrina espírita, em determinado ponto ele vem abordar sobre as revelações, que nós temos, nós estudamos como sendo a primeira revelação lá de Moisés, que vem trazer a base da lei de justiça. Posteriormente nós temos o advento do Cristo, a lei de amor, e ali o próprio Cristo deixou claro para nós todos que a algum instante ele iria nos enviar o Consolador,
né, que nós, da doutrina espírita, habitualmente falamos, né, o Consolador prometido, porque foi uma promessa do Cristo. Então, Kardec, né, ele vem estudando e trazendo e delineando, mostrando que a revelação, para ser revelação, ela tem que ser verdadeira. É o ponto básico, ela tem que se fundamentar na verdade. Então, as incertezas, as questões que podem ou poderiam gerar uma dúvida nesse sentido, acaba não sendo uma revelação. E também Kardec mostra, e é o que nós vamos abordar aqui hoje, que durante, né, aquele período que o Cristo esteve conosco, ele, devido ao nosso atraso moral, intelectual, quando a gente fala nosso atraso, no sentido de humanidade, né, vamos dizer assim, o Cristo, ele mostra nos seus ensinamentos que nós ainda não estávamos preparados para receber todas as verdades. E quando a gente fala assim, não estávamos preparados, em todo o sentido físico, né? Não tínhamos uma tecnologia adequada, vamos dizer assim, para mostrar questões que a ciência hoje avançou. Então o Cristo sabia que aquele trabalho, que ele era mais uma peça que ele estaria trazendo, mas que ele precisaria dessa ajuda posterior para que o trabalho continuasse, né? E segundo a informação do Espírito de verdade, né, esse ensinamento, ele veio ser trabalhado, explicado, orientado de forma melhor com a doutrina espírita. Não é que a gente gostaria, os nossos orgulhos bobos, né? A gente fala assim, a doutrina espírita como privilégio, como queremos ser os escolhidos do Senhor. Acho que não tem nada disso, não. A questão é que a doutrina espírita, Kardec, aprofundou, estudou, pesquisou, foi orientado pela espiritualidade e traz diversas explicações conclusivas sobre questões que a gente ainda era muito fantasioso, como humanidade, questões muito dogmáticas, né? A doutrina espírita, nesse sentido, Kardec nos traz na codificação e posteriormente, porque ele deixou bem claro que aquele trabalho também ali era um início, né? Que haveria a base fundamental da doutrina, está estabelecida ali de forma não concreta, não é que ficou faltando, trazer informações também que naquele instante que o Kardec e a espiritualidade codificou a doutrina, nós ainda não tínhamos condições de assimilar, de entender. Aí vem essa obra fantástica do Chico, que expande, né, que traz, que aprofunda, pesquisa o que Kardec trouxe e deixa para nós, né, um ensinamento grandioso aí para muito tempo, para sempre, né? Essa base dos ensinamentos. Então nesse sentido, né, que, por exemplo, Kardec cita aqui, contudo, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo não podem compreender agora, e teria muitas outras a vos dizer que não compreenderíeis.
É por isso que vos falo por parábolas. Olha, mas mais tarde eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Olha só, né? Isso é uma afirmativa que o Cristo nos deixou. Então, ele trouxe, nós entendimos através das histórias, das chamadas fábulas e parábolas, né? Era a nossa condição de assimilar, e ainda é, porque nós ainda necessitamos dessas questões para entender melhor as coisas, né? Mas ele alertou, então, ali na frente, o Consolador. Por que o Consolador? Porque ele sabe que nós ainda precisamos desse consolo, desse amparo, dessa proteção, de alguém, mais do que ninguém, o Cristo, de nos fortalecer para seguir adiante. Porque a implantação do Evangelho de Jesus, quando a gente fala a lei de amor, ela está em processo. Não é isso? Então são esse trabalho, né, que o Evangelho traz aí para nós, para o nosso consolo. Hoje, diante que vai buscando, a gente vai entendendo, porque quando a gente vai no Evangelho, ele traz ali no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, né? E dá esse seguimento no capítulo 6, que o Cristo Consolador, o Cristo veio, né, e trouxe, já trazendo, porque quando ele veio passando aí, vivia uma situação muito difícil, porque era quantas às vezes desavença, mesmo religiosa, e Jesus veio, né, trazendo para nós essa lei de amor. E por isso que vamos, né, entendendo sobre o consolo, porque quando nós entendemos que fora da caridade não há salvação, a gente vai vendo e vai trazendo para nós uma condição melhor, né, de estar aí juntamente com os nossos irmãos, respeitando as condições de cada um, e vai amenizando a dor, né? Vai amenizando essas aflições que nós, às vezes, nós mesmos é que fazemos perante os obstáculos, perante as condições que nos, né, tem aí passado ou está passando, né? Então a gente vê que esse Consolador prometido, que Jesus nos enviaria, né, naquela época, que hoje nos enviou, e ainda quando, né, trazendo aqui exemplo de Francisco, né, Cândido Xavier, quando perguntaram a ele qual era a novidade, e ele disse, é o Evangelho. Então é aí que a gente vai, né, que quantas aflições, quanta dor nós aumentamos diante, às vezes, por falta de entendimento, conforme tudo, né, que a gente às vezes comete os deslizes, ainda é por falta de entendimento. Quando passa a entender, a gente vai deixando de estar aí praticando o mal e voltamos, né, sempre para praticar o bem, para praticar a lei de amor, tudo aquilo que nos ensinou, né, trazendo aí de forma clara que tudo, né, precisa que nós fazemos uma análise em todas as dificuldades, todos os obstáculos que nós encontramos pelo nosso caminho, e ela nos dá uma questão tão clara, né, que sobre esse consolo, que nós sabemos
por que nós estamos aqui, de onde viemos, para onde nós iremos. Então, é a bondade de Jesus. Então, Ele enviou e está aqui conosco hoje. Basta que nós tenhamos, né, essa persistência para que nós vamos aí adquirindo essa firmeza, adquirindo estas verdades para nós. Aí nós vamos consolando e podemos até consolar já alguns de nossos irmãos. Mas para tudo isso precisamos desse entendimento. O que ele quis nos dizer naquela época, né, de dificuldade, naquela época que nós não entendia, né, e vem vindo, né, de caminhada em caminhada, que a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Quando nós devemos parar, né, de uma certa forma, de ver ali no Cristo apenas aquele ser que promovia curas, milagres. Né? Ainda estamos nessa condição ainda de ver ele dessa forma. Quando na verdade, né, ele mesmo já nos tem dito, né, que eu e o Pai somos um só. O trabalho que ele veio exercer aqui na terra, a vinda dele para trazer o seu Evangelho, a edificação moral de toda a humanidade, de todos os espíritos, não teria outro, até nos informa o próprio Chico do Emmanuel, no livro Caminho da Luz, né, que não teria outro ser de tamanha grandeza para exercer esse trabalho. E ele mesmo nos fala, né, que ele não teria vindo aqui na Terra, vindo aqui para trazer o seu Evangelho, se ele não tivesse certeza que isso iria acontecer. Até o que você cita, né? Essa referência do Cristo que Emmanuel nos traz lá no livro A Caminho da Luz, porque nós ainda criamos, cristalizamos em nós, através dos tempos, de nossas idas e vindas, né? Nós cristalizamos uma ideia ainda muito distorcida do Cristo, né? Um Cristo, assim, é divino, como de fato ele é divino, mas uma divindade de uma certa distância. E não foi essa a ideia, absolutamente, quando a gente começa a estudar mais, né? Que o trabalho é muito maior. E interessante a gente observar alguns detalhes. Está lá no Evangelho, quando Cristo começou ali o seu apostolado, e sempre que surgia um personagem, vamos dizer assim, novo naquela história do Cristo, o que ele falava? Segue. E aí era um impacto, porque quais estavam, quem que seguiu desde aquele chamamento? Nós estamos aprendendo a seguir. Talvez nós sejamos muito um personagem bíblico que é citado como um grande sábio, aquele que estudava profundamente a lei, que era Nicodemos, né? Que quando ele tem a informação, que ele começa a conhecer ali as coisas do Cristo, ele fala: nossa, essa aí a verdade, é isso aí a mudança, aquilo que a gente aprendeu até então, não que estivesse errado, mas precisava de um complemento. E aí, segundo a narrativa,
o Cristo ali com Nicodemos, fala: Nicodemos, eu estou começando o meu reinado, segue-me. E em determinado instante, ele fala, né, o Nicodemos tem que dizer assim: mas eu tenho que abandonar tudo aquilo, eu vou abandonar tudo, eu já sou de idade, eu já sou isso, mas eu tenho que abandonar, e na hora H, como se diz, Nicodemos não tem coragem de abandonar tudo e seguir o Mestre. Por isso ele não se tornou ali entre os apóstolos. Obviamente que o Cristo sabia, mas o Cristo provocou ele: segue-me. E ali mostra que esse Nicodemos, era isso que eu busquei a vida inteira, era saber, conhecer o Cristo, mas não consegue abrir mão. E assim somos nós. De uma certa maneira, estamos ainda esperando o convite. Nós estamos esperando. E ele, quando na verdade ele já fez esse convite. Exatamente. Basta a gente aceitar e entender, porque nós ainda também, de uma certa forma, é a nossa condição, né? Mas como nós mesmos já estamos vendo, o Consolador prometido, né? Ele mesmo nos ter dado a informação que viria através dele. Exatamente. Mas porque a gente quer a fisionomia ali. E a gente quer para nós, né? Para nós. A gente recorre sempre ao Cristo. A minha fé, as minhas coisas do Cristo ainda é muito voltado para mim, né? Ela é muito voltada para mim. Se alguma coisa me incomoda, eu oro, peço a Deus, ao Cristo, que me ajude, que me auxilie, auxilie a minha família, um filho, uma neta, isso, aquilo, outro. Mas, esse seguir, segue-me. Aí na hora H a gente é muito Nicodemos. Aí a gente fala assim: mas tem isso, mas tem aquilo, e às vezes nós começamos até a questionar o Cristo. Mas esse Cristo, mas isso, exige aquilo. E mais uma vez a gente... E é esse chamamento que o Cristo está... lá no livro Jesus no Lar, tem uma lição que o Ney Lúcio mostra, que ela é bem interessante, que lá nas reuniões que o Cristo fazia, né, a Sara pergunta, fala: mestre, o Senhor nos fala do reino, que a gente tem que buscar, o reino de Deus, mas como que seria esse buscar esse reino de Deus? E aí, dentro daquilo que mostra aqui, as parábolas, segundo lá, o Cristo responde: qual que é a principal atividade da sua casa? Ela fala assim: nós criamos cabra. E o que você tem que fazer com a questão do leite, já que você trabalha com as cabras? O que é fundamental para o trabalho? Aí Sara explica: antes de mais nada, eu tenho que lavar todo o jarro que vai receber o leite, de forma a não ficar nadinha sujo, porque qualquer partículazinha que ficar ali do dia anterior dentro do vaso vai estragar o leite. Vai estragar o leite e aí a gente perde. E aí, segundo o Cristo falou assim somos nós. Enquanto nós não lavarmos o vaso para receber o leite divino nos ensinamentos, nós temos a informação, mas quando chega em nós, o vaso está sujo, contamina. Assim foi a lei de Moisés quando chegou para nós. Nós entendemos, nos contaminamos de novo. O Cristo chegou, nos deu toda, mas o vaso
Estava sujo. Buscava dele a cura, mas como nós comentamos, né, a cura, nós buscamos a cura ainda, estamos nessa condição, a cura da mesma maneira que eu quero, né, para mim, visando melhor para mim. Exato. Sem ver e ter aquela visão da vida futura, né? Exatamente. Sim. Daí, como o Kardec também tem nos esclarecido, né? E isso é a importância da doutrina espírita, do Consolador, né? Que ele veio nos dar a certeza de uma vida futura, nos dando a fé nela, né? Nos esclarecendo. Exato. Não estou deixando o João comentar aqui, né, João? Mas se a gente vê lá no livro Há 2000 anos, quando tem ali a morte dos primeiros seguidores do Cristo ali em Roma, chegou um determinado instante que Emmanuel narra lá para nós, quando o Cristo vem até aqueles primeiros que foram ali sacrificados, dentre eles Líbia, né? E é lindo demais aquilo que a mensagem que o Cristo traz de consolo, dizendo para aqueles espíritos ali que eles entenderam e deram a vida nesse sentido, mas que deram a vida mesmo para o Cristo. Só que ele chega em determinado instante e fala assim, mas nós estamos começando a implantar o Evangelho e eu preciso do trabalho de todos vocês. Vai ser difícil, vai ser complicado. Ele mostra lá que vai ser complicado. Vão se perder, os ensinamentos eles vão perder. Lá na frente eu vou mandar o Consolador. Lá na frente, infelizmente, nós vamos ter que passar por questões difíceis, no sentido de mudança, né? Planetário, enfim. Mas ele pede, eu preciso de gente para trabalhar comigo na implantação desse Evangelho. Só que, infelizmente, nós ainda somos muito Nicodemos. Quando chega na hora H, o meu egoísmo prevalece. E aí eu falo assim, depois o Cristo me desculpa, mas eu estou precisando, eu preciso, como é que eu vou ajudar? E ele não pede que ninguém se torne papa, anjo, nada disso. Nada disso. É um bom ânimo. Ele pede essa transformação mesmo, de boa vontade de atuar. Ele pede para que a gente, em nenhum lugar lá, ele falou assim, você só vai me seguir se você usar a roupinha assim, assado, falar assim, cantar assim, fazer. Ele não falou nada disso. Segue-me. Não é isso? Que sempre foi comentado no decorrer dos nossos estudos, de todas as lives, assim, apenas assim, a questão, você vê o lado moral, né? Ele nos mostrando, não que se abandonasse, porque muita da gente às vezes vê ali essa questão nos estudos, acha que o Cristo pede para se tornar um ser perfeito, precisa de abandonar tudo, né? Ainda não estamos nessa condição. Precisamos uns dos outros, dos nossos familiares, das nossas condições, dos nossos trabalhos, de uma certa forma. Se não fosse assim, não também. Mas que nós abraçamos a doutrina espírita e seus ensinamentos e procuramos nos converter, né? Converter assim, o nosso sentimento, nas nossas atitudes, né? Analisando, refletindo nossos atos. Né? Exatamente. Quando assim, a gente vai vendo, né, vocês falar sobre, igual quando no começo, né, para implantar o Evangelho de Jesus, chegando, vendo, né, a dificuldade que era, do sacrifício que foram feitos, entregaram a vida, né, o seu corpo, a vida não, mas seu corpo para ser queimado, outros para os leões, né, fazendo isso.
Hoje nós não precisamos disso. Qual é o maior sacrifício que nós precisamos fazer? É eliminar essas mazelas que estão em nós. Por isso ele veio trazendo todas as informações e em seguida enviou o Consolador e veio de tempo em tempo, envia um Espírito superior, um Espírito que já passou por todas as dificuldades, chegou hoje e vem trazer para nós esses ensinamentos, como que se torna mais fácil a caminhada. Porque quando nós aprender a lição, começar a praticar o Evangelho de Jesus, que é os seus ensinamentos, é a lei de amor, nós vamos estar aí de uma forma tranquila. Claro que não é tão tranquila para nós ainda, porque nós ainda não temos essa condição, mas vai ser mais aliviado, nós vamos passar despercebido de muitos mal, nós não vamos ter tantas aflições, que é o que mais nos condena, de uma forma de complicar a mazela, o obstáculo que nós estamos passando. Então ele traz para nós essas informações, enviando esses Espíritos para nos consolar, para nos fazer. Ele não deixa de dizer que ele não vai fazer tudo por nós. Não, nós precisamos, por isso ele ainda fala, vinde a mim, quando ele disse lá, segue, depois vinde a mim, que eu vos aliviarei. Olha, como vai entrando na nossos ensinamentos, como a gente pode transformar o mal num bem. Quando falou de limpar o vaso, é esse vaso, nosso sentimento, que é tirando o orgulho, o egoísmo, o melindre. E ele no Evangelho também repete muito para nós, repetiu e fez muito, não julgueis a ninguém, Então essa palavra, esse ensinamento é para que nós procure se nós não julgar, quando nós não julgar a ninguém, porque também nós podemos ser julgados, porque quem é de nós que não temos erro, quem é de nós que ainda não passa por dificuldade, porque é a nossa condição. Mas quando a gente não julgar, a gente vai estar entendendo a condição do nosso irmão e vai entender a nós de que o quanto é bom a gente ser bom, quanto é bom a gente eliminar o mal. Esse mal é que vai melhorando o sentimento, e com isso nós vamos progredindo, que é o que Jesus quer de nós, pouquinho em pouquinho, mas que nós precisamos ter a persistência, ter a condição de querer, porque tudo é quando eu quero, as coisas acontecem, porque Jesus está aí para nos auxiliar. Mas eu preciso ir até Jesus, porque ele já fez, ele já veio a parte que ele tinha que vir. Então agora, vamos até Jesus. E tem uma história, uma piada que o papai, uma história, contava, o seu Braço sempre falava, sobre essa questão de seguir o Cristo, então ele narrava lá que o Cristo avisou que ia em determinada região e que não precisava de ninguém para auxiliar, E o Simão Pedro falou, mestre, mas vai arrumar lá, é só bandidos, vai barra pesada, vai fazer lá. Não, mas eu preciso. Então vamos, senhor. Não, mas eu vou. Esse espírito de proteção, E assim foi, disse que chegou lá
em determinado instante, o Cristo falou, ó, não dá tempo da gente ir embora, vamos caçar um lugar para dormir. Mas essa aqui é só barra pesada. Não, mas vamos achar lá uma casa que realmente eles chamavam os covil, né? De bandido, né? Só bandido. Mas aquela grandeza moral do Cristo pediu lá, tem um lugar para. Tem uma caminha ali, mas se quisesse, torna os dois. E aí o Simão falou, Bessa, dorme no canto que eu vou dormir na beirada aqui, porque essa turma aí. E ficou naquela, e o bandido ali durante o sono, o Cristo pegou no sono, Deus falou, mas esse cara está meio desconfiado, vamos dar nele. E deram uma surra no Pedro. E passa um tempo, o mestre lá acorda, Pedro chorando, o que foi, Pedro? Aí eles me bateram aí. Falei, nossa, Pedro, vem aqui pro canto, deixa eu dormir na beirada. E disse que o bandido passou um tempo, olhou e falou assim, esse que está dormindo no canto aí está muito folgado, vamos lá dentro também uma surra, porque ele só apanhou da beirada. E deram uma outra surra no Pedro, 2 surras. Passou um pouco, o mestre vai e pergunta, o que foi, Pedro? Para me bater de novo. Bateram 2 vezes. Ele falou assim, Pedro, isso é para você ver o tanto que é difícil me seguir. Me seguir requer sacrifício e dor. Por isso que é difícil de me seguir realmente. Aí o Pedro falou assim, eu sei, mas é por isso que só tem poucos seguidores. É pouquinho mesmo que segue o Senhor, porque senão fica apanhando. Você pegar isso, você vai, o exemplo do Cristo, todo aquele sofrimento, ele passou pelas questões físicas, mostrando que um sofrimento físico, ele também foi o exemplo, que ele passou por tudo e no final ainda pediu para que o Pai nos perdoasse. Aqueles mesmos que estavam ali aplaudindo, seguindo, chamando de mestre, na hora que Pilatos colocou ali a opção, quem que vocês querem? Barrabás ou Jesus? Barrabás, está todo mundo falando que é Barrabás, porque o outro. E esse Jesus aí não reage, não faz nada, ele fala que é o. E está se deixando. Aquele mesmo que zoaram, que brincaram com Cristo ali durante aquele sofrimento físico, eram os mesmos que estavam tratando ele como. Ali na crucificação tem uma passagem linda que mostra que o Cristo olha, vê aquilo tudo, o pessoal zombando, furando, maltratando, aquele todo sofrimento, e ele lembra, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se ele reagisse, era isso, talvez nós estivéssemos esperando, estamos até hoje. Aqui falou que o Cristo vem, o sonho divino que o Cristo veio até mim, e fala, Joãozinho, segue, você é o meu novo escolhido. Ele já fez isso há quanto tempo? Pessoal, eu estou precisando de ajuda. E dentro lembrando daquele estudo anterior na sexta, né? Anterior, quando você comentou, né? Muitas das vezes a gente pede, né? A questão ali, ele que vem, né? O Senhor vem, estou esperando o chamamento do Senhor, estou esperando o Senhor venha me buscar, ou então me convidar, né? Sim. Ele vem, né? Mas não fisicamente, né? Exato. Ali através de uma pessoa, de um familiar, né? Da esposa, dos filhos, né? É a questão lá que o senhor Neto está ali, quando falou lá sobre a questão de Paulo, né? Paulo teve visão, que o Cristo, e aí alguém comentou assim, mas se fosse eu também, né? O Cristo vem, ele pessoalmente, me chamar, e aí o senhor Neto era muito firme, ele falou assim, mas o Cristo chama todo dia, toda hora ele vem, e a gente aqui não enxerga, mas ele chama através do filho, da esposa, através das coisas do dia a dia.
daquele que vem e nos pedir um auxílio, né, uma ajuda, assistência fraterna. Exato. Lembrando que ele mesmo já nos tem dito no seu Evangelho, né, na doutrina, que a caridade que aquele semelhante bem que a gente proporciona é mais caridade para nós do que para aquele que veio buscando. Exato. Cuidado como nós agimos perante esses companheiros. Né? Exatamente. Então, sobre esses ensinamentos, né, que vem para nós pedindo para que nós trabalhemos no bem, para que nós façamos o bem. Então, sem a caridade é muito difícil, porque a caridade ela está em toda parte, ela está naquilo que nós doamos, mas ela está mais no sentimento, na condição que nós estamos doando aquilo, né? Porque Jesus fez tudo sem censurar ninguém, sem maldizer a ninguém. Então tudo aquilo, né, ele não olhava a quem, ele fazia de forma. E ele fazia por quê? Para nos ensinar, para nos trazer. E ele, de lá, ele já sabia da nossa dificuldade, que nós iríamos demorar a entender o que ele veio fazer, né? Quando ele dá o exemplo lá no Evangelho, né? Daquele jovem que tinha muitos bens, muita coisa, né? Tudo material. Aí ele pede que ele vende tudo, doa aos pobres e siga-me. Mas ainda está em nós. Quantas vezes nós ainda tem essa dificuldade de estar procurando, né? Auxiliar o Cristo. Auxiliar que forma? Que quando ele diz, né? Todo aquele que você auxiliar, você está auxiliando a mim. Auxiliar aquele que está descalço, aquele que está com frio, aquele que está com fome, você está doando a mim, você está fazendo a mim, né? E com isso entra também, né, a condição da gente estar fazendo. Eu vou fazer porque eu vou estar com Jesus, mas e o sentimento? Que nós precisamos burilar esse sentimento e estar com ele, o sentimento de amor, o sentimento que vai auxiliar e não vai magoar ninguém, né? Conforme fala para nós, diante do pensamento, como está seu pensamento? Então são causas da gente estar analisando, fazer conforme, né, Santo Agostinho, né, nos ensina também sobre aquela da reflexão que nós fazemos todas as noites. O que eu fiz de bom? O que eu deixei de fazer? Que eu poderia ter feito e não fiz? Olha, aquela oportunidade que Jesus enviou, porque tudo é Jesus, tudo é Deus que envia para nós, né, no nosso caminho. Se nós, quando digamos que é a condição nossa, nós é que pode dominar o nosso sentimento. Que sentimento que eu estava? É do bem ou de uma parte negativa? Então tudo aquilo reflete a nós, né? Isso tudo é como a gente vai vendo, vai analisando, como uma bola que bate na parede e ela vem de encontro a nós de novo, né? E isso com certeza com mais força. Então por isso que é da gente estar sempre fazendo o bem, sempre praticando. Esse vai nos consolar. Que o quanto é bom, né, a gente pode ver daquela pessoa que nós achamos que nos maltratou, né, de uma palavra, e a gente revidar ela com amor, com dedicação. Olha o quanto que dói mais do que a gente ir com aspereza. Por isso no Evangelho também nos traz, né, tudo o ensinamento sobre a cólera. Fala para nós de amar o nosso próximo, né? São os dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então amar o próximo,
né? Quem é esse próximo? É aquele que está mais próximo de nós, né? Então não importa, é no trabalho, é no lar, na rua, em toda parte, é aquele que está. Nós respeitamos, nós entendemos a dificuldade do outro, porque é tão bom se a gente conseguir, né? A gente não está dizendo que já consegue, mas aquele que nos maltrata e nós demos carinho, o tanto que aquilo nos deixa feliz, nos deixa consolado, porque não vamos ter tempo para refletir em agonia, em aflição. Por quê? Porque eu não ofendi. Mas eu fui ofendido, não tem problema, né? A gente foi, mas o outro a gente não revidou. A gente está conseguindo. Por isso que é o trabalho do estudo, o trabalho de buscar mesmo a Jesus, é o seu ensinamento. E é o que o Consolador prometido nos traz. O trabalho, né, de implantação, né, que o Cristo nos chama já há milênios, ele está aí para ser feito. Nós dizemos sempre, né, que somos seguidores do Cristo e vivemos num planeta que o cristianismo não é a maioria, o que se pensa, muito pelo contrário, ainda é uma parte grande, mas não outras crenças, outros credos, outras filosofias em termos quantitativos são maiores do que o do Cristo. Dentro do cristianismo, diversas interpretações, cada um tentando puxar para o seu, e nesse processo aí milenar, né, que a gente vem daqueles que tiveram aí a conduta do cristianismo até então, se perdeu muito na questão dogmática, numa série de pompas, de dogmas e etc. E o Cristo sabia disso tudo, sabia que em determinado instante precisaria de alguém vir dar uma... E é o que mostra aqui, mas isso de acordo com a nossa condição, o nosso preparo a cada tempo, de acordo com que as leis da ciência, as leis naturais, a gente vai entendendo, tendo condição de assimilar, né? Essa interpretação, né? Por isso que tem uma lição aqui que fala, né? Cristo é a lei, Kardec a interpretação. Isso é muito forte para a gente poder assimilar. Então, Kardec, quando ele fala, se o Cristo não disse tudo o que poderia ter dito, é que julgou o dever deixar certas verdades na sombra, até que os homens estivessem em estado de compreendê-las. É interessante, assim, é só as questões, a maneira interpretativa mesmo. Quantos milhares de criaturas que a gente conhece, que fala em alto e bom tom para nós, e a gente vê frases, Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. É a maneira interpretativa. Alguns interpretam, é a mesma que nós, quando o Cristo falou que enviaria o Consolador, de certa forma, ele falou assim, eu vou voltar. Eu vou voltar, vai chegar a hora que é necessário. Muitos acreditam nas questões, né? Sempre as fábulas, né? Que algo que vai vir, a trombeta, o céu vai se abrir, sabe-se lá. Mas quais as outras formas que todo instante o Cristo está separando o joio do trigo, né? Está nos convidando através de diversas formas para que a gente participe desse banquete,
que a gente lave este vaso e nos coloquemos à disposição de auxiliar. Mas a gente continua, Senhor, mas e o meu? E eu? E a minha? Me ajuda, só para mim. Que hora que nós vamos falar assim, não, eu estou aqui à disposição. E esse estar à disposição, é isso que nós temos que quebrar. O Cristo não pede para a gente abandonar a família, não pede para a gente abandonar o trabalho, não pede para a gente usar determinada veste, para a gente virar monge e para dentro. Ele não pede nada disso. É no corpo a corpo, é no dia a dia. É por isso que lá no Humberto de Campos ele fala que a maior lição o Cristo dedicou dos 12 até os 30 anos à família. Ele ficou trabalhando com o Pai, ficou dedicado ali à família. O apostolado dele, em 3 anos, ele viveu 30 anos junto da família e 3 para... Que ensino maior que esse? E foi onde ele foi realizado, né, dentro de um lar, o primeiro culto do Evangelho. Exato. Foi quando ele disse, né, falou que ali a família, né, o lar, a primeira escola da alma. A primeira escola, exatamente. Então ele não perde, assim, nós estamos aí enganados há muito tempo. Não é que nós estamos enganados, nós nos enganamos interpretando errado as coisas do Cristo. Quando ele falava, larga tudo e abandona, mas esse largar tudo é desprender dos meus erros, das minhas coisas. Não é abandonar e viver uma vida de contemplação só. Se eu viver de contemplação, eu vou só estudar agora e não colocar em prática. Quando ele fala, né, carregar a nossa cruz, né, aceitar, né, compreender o que veio para nós. Né. Exato. E aqui nos esclarece, né, nessa parte, né, que a gente tem que aceitar as dificuldades que vêm sem murmurar, sem reclamar. Né. A gente acha que, igual você comentou, a questão dos privilégios ali, nós queremos que ele venha estender a mão para nós, né? Mas vamos lembrar que ele disse que todos somos iguais, cada um com a sua personalidade, né, ali, com o seu grau de evolução ali, mas todos temos ali os nossos problemas, ali temos um erro, alguma coisa que precisa ser melhorado, precisa ser crescido, né, ali, a não ser quando seja o espírito que esteja aqui em missão, veio justamente auxiliar, né, nessa condição. Mas ele já nos falou, né, aceita as suas dificuldades, né, aceita os seus problemas. Ele vai nos auxiliar, né, como ele disse, eu não vim para como Deus falou, nós somos necessitam de remédio, né? Mas nós queremos a bula pronta ali, né, elaborada, né? Exato. Não queremos trabalhar para receber o santo, né? Nós queremos ele pronto, ali, com a nossa mão ali. Para fazer caridade tem que sobrar no meu. Tem que sobrar. Não é? Se não sobrar, não posso, porque senão vai faltar no meu. E são essas coisas. Essa semana, vendo ali uma reportagem lá com o seu Adelino, o senhor Adelino, ele conta, sempre contou, todos nós já vimos, a história do Jorge, né? Que ia lá no Chico, e o Jorge, segundo lá o senhor Adelino, vivia numa condição desfavorável, de muita necessidade, de muita dificuldade, mas sempre ia lá no Cristo, lá no Chico, visitava, esperava, e ali abraçava, e o senhor Adelino fala que assim, um mau cheiro por causa das feridas, das coisas assim, e ele nunca viu o Chico fazendo o menor sinal
de desvio, de nada. E aí o Jorge proclamava poesia, recitava e tal, e o Chico sorria, e ele abraçava, e o Chico falava que o Jorge vinha, olha, acho que Cristo está atrás de uma nuvem, está me vendo, eu vejo Deus nas flores, eu vejo Cristo nas flores, é o que ele falava ali, até que ele desencarna. O Jorge desencarna. E o Chico fala, o Cristo pessoalmente veio levá-lo. E depois o senhor Delino fala assim, mas questionado para o Chico, como que pode assim, o Jorge, o que ele fez de tão especial para que o Cristo viesse resgatar? Viesse buscá-lo. Ele amou o Cristo. E ele nunca reclamou da adversidade que ele tinha. E foi o que ele veio nos ensinar, né? Veio nos esclarecer, né? Ele pediu, né? Amar. Exato. Então tem formas, esses são ensinamentos. O caso do Jorge está registrado para a posteridade. Lá na frente, 200, 300 anos, alguém vai olhar e vai falar assim, nossa, olha essa história que existe, desse espírito que veio e passou por toda dificuldade para dar o exemplo do amor do Cristo. E é esse o chamamento que nós temos todo dia, todo instante. Segue, eu estou precisando de ajuda. Mas o que você quer que eu faça? Se a gente tiver, eu acho que, mestre, o que o senhor quer que eu faça? Ele vai falar o que a gente vem escutando. Transforma-te, esforça-te. Mas como, mestre? Através ali do filho, da esposa, do dia a dia, do trabalho, ajudando, estudando. Aquilo que ele nos falou no Evangelho, né? Abraça a tua cruz, né? Carrega. Com certeza. Às vezes a gente tem, né, esses exemplos para nos estar ensinando, portanto, de que forma, às vezes a gente está numa condição melhor um pouquinho, e às vezes à luz de igual contando desse espírito, né, que veio numa condição, na nossa visão precária, e tem aí uma luz que brilha. Exato. Né? E a gente às vezes, por ter um pouquinho, tem uma luz apagadinha, mas é porque Jesus não quer, porque Jesus está nos fazendo com que a nossa luz não brilhe. Não, tudo é nós é que podemos fazer com que nós possamos também ter essa luz, a luz que brilha, uma luz que auxilia, uma luz que, né, no nosso caminho se torne também para outros, né, porque Jesus nos fala muito, né, para que não tem como nós crescermos sem o outro, não tem como, sozinho não tem. Então esse é o trabalho que nós estamos aqui e nós precisamos desfrutar dessa bondade, aproveitar essa caminhada e trabalhar, né, no perdão, trabalhar e para isso é só com o auxílio mesmo, só com a caridade, porque a gente não tem como, não tem outro caminho a não ser a caridade com amor. Porque se for sem amor também não é caridade, né? Fazer por fazer não é. Então é essa a importância para nós que a gente vai vendo sobre esse Consolador. Porque Jesus deixou para nós, né? Enviou e está aí. E ele ainda diz, ficará eternamente. Então quando ele disse, não pode ser, né? A gente pode fazer uma análise que não pode ser
um ser, um homem, não pode ser uma ideologia, não pode ser não, é o Evangelho que vem, que vai ficar eternamente. Então ele tem que ser, né, algo que não desfaz, algo que sempre vai permanecer. Muito bem. Então é isso, né? O estudo, né, que Kardec nos aponta, esse questionamento de que o Consolador, né, o trabalho que está sendo feito e que conta com a nossa dedicação, a nossa colaboração. Primeiro, entendendo, modificando em nós, para que aí fortalecidos, entendendo, não, e esse modificar em nós, não com egoísmo, né, de nos fecharmos, eu estou colocando aqui, estou buscando, não, através, né, nós temos aí, através da ação, né, são as asas, né, um é o conhecimento, as asas da evolução, são duas asas, a do conhecimento e a do amor. Então, sem isso, a gente vai continuar tendo muita dificuldade, demorando a colaborar com o Mestre Jesus. E nós vamos encerrar agradecendo a todos, agradecendo ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores desta casa, que nos auxilia, que nos ampara, que nos protege, que nos assiste sempre, rogando, Senhor, que o seu amparo e a sua proteção derrame sobre todos nós sempre, aqueles que nos assistem, que estão em seus lares, que eles possam receber o amparo, o consolo, a assistência através da espiritualidade. Que o Mestre Jesus derrame sempre sobre nós as suas bênçãos, a sua paciência, a sua proteção e o seu amparo, nos auxiliando na caminhada, para que possamos aprender e contribuir com a tarefa de implantação do Evangelho de amor. Em seu nome, Mestre, nós encerramos as nossas atividades de hoje.